Santos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Deus, vai abençoando. Quando você procura estar no cozinho de gratidão, e poder estar aqui junto com os irmãos, né? Adorando esse nome que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso, né? Adorando esse Deus que é tão poderoso. Deus em Cristo nos abençoe, todos os irmãos que nos receberam, nos abençoe. Amém? Ao pastor dessa casa pela confiança, nos abençoe, tá? Felipe, excelência, o convite, toda a diretoria, liderança dessa juventude, Deus em Cristo nos abençoe. É um prazer, tá? Estar aqui com todos os irmãos. Amém? Pessoal lá de Figueira, né? Pessoal da sede, Deus abençoe todos os irmãos, tá bom? Me faça acompanhar, como sempre, da minha esposa lá atrás, a Rayane, junto com a Livinha, que é minha filha de 6 anos. Mas aí, pastor, a esposa está grávida, fomos lá hoje, 2 meses. Aí a gente está na luta aí para ver se é Lívia, ou melhor, Lívia é a que já tem 6 anos. Mas aí a gente está na luta para ver se é a Liz, né, ou Levi, né? Eu estou casando qualquer dinheiro com ela ali, que eu falei que vai ser o Levi, né? Qualquer, né? Vamos ver. Está conosco também um casal abençoado, os padrinhos da minha filha, né? Filipão e a Gabi, Filipão do baixo. Sou pregador que anda com baixista, vê se tem noção de um negócio desse. O maior baixista de Cabo Frio é maior de tamanho, né? Em comprimento. Aquele rapaz de preto lá atrás, ele sente vergonha, né? Vem para cá, Felipe. Deus abençoe todos os irmãos, tá bom? É um prazer. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz: ocorreu um dia que estava Eliseu em Sunem, onde estava uma mulher rica, qual constrangeu a comer pão. E há de ser que todas as vezes que passava por ali se retirava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier para aqui, ali se desvie. E ocorreu que um dia ele veio ali e se desviou, e entrou dentro do quarto, e ali se deitou. Amém? Amém. Amém? Amém. Podemos assentar? Irmãos, eu tenho alguns minutinhos, eu tenho 20 minutinhos, e 20 minutinhos eu acredito que Deus tem uma palavra ao seu coração, uma palavra muito eficiente ao seu coração. Esse texto fala muito comigo, uma mensagem muito antiga, mas eu vindo no caminho para cá, Cristo me direcionou a esse texto, e esse texto mexe muito comigo. Esse texto fala muito comigo. Eu pedi aos irmãos, se quiser fazer um negocinho aí, tá bom? Acho que só minha voz pura, se todo mundo me aguenta não, é muito ruim só minha voz pura, né? Aí, acho que por música um pouquinho, vocês aguentam me ouvir mais 2 minutinhos a mais, amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. O grande protagonista do texto abaixo de Deus se chama Eliseu. E quem é Eliseu? Eliseu é discípulo de Elias. Elias, quando eu falo Elias, quase que, se eu perguntasse a todos os irmãos aqui, né, um momento da história de Elias, eu acredito que pelo menos 90% da igreja diria o dia em que caiu o fogo do céu, na verdade. A história de Elias quase que se associa a esse momento. A Bíblia vai dizer que Elias ora, cai fogo do céu, então ele vai até o alto do monte. E chegando no alto do monte, ele olha com seu servo que está de pé ao seu lado. Então ele pergunta ao seu servo: olha, o que você enxerga daqui de cima? E ele responde: eu não vejo nada. A maior seca que a nação está vivendo, porque Elias prediz dizendo: não vai chover segundo a minha palavra. A Bíblia vai dizer então que ele pergunta pela segunda vez: o que você enxerga daqui de cima? E ele responde: eu não enxergo nada.
Existe um conflito atual, juventude e adolescentes, e o conflito é fé ou razão? Qual que deve levar uma certa verdade, a fé ou a razão? Em que devemos nos apoiar, na fé ou na razão? Agostinho, nos seus escritos, vai dizer: a fé e a razão não precisam brigar, a fé e a razão andam juntas, mas a fé chega mais longe. A fé e a razão andam juntas, mas a fé chega mais longe. E eu posso provar com esse texto. Esse texto vai dizer que pela terceira vez Elias está sentado, irmãos, com a cabeça entre os joelhos, olhando para o chão, e o seu servo está de pé no monte, olhando para o mar. Ele pergunta pela terceira vez: o que é que você vê daqui de cima? E ele responde: nada. Ele pergunta pela terceira vez, pela quarta. A fé e a razão, me lembra disso aqui, tá? A fé e a razão andam juntas, mas a fé chega mais longe. Ele pergunta pela quinta, ele pergunta pela sexta vez, ele pergunta pela sétima, e na sétima ele responde: calma que agora eu vejo. O que é que você vê? Olha, mas não se anima muito não, porque eu vejo uma nuvem, mas é uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz: junta tudo e vamos descer. Aí o seu servo responde: por que nós vamos descer? Elias responde: porque está vindo muita chuva a caminho. Ian, o que é isso? É que o servo de Elias aprendeu a trabalhar na razão, e pela razão é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas pela fé Elias está dizendo: eu já sinto as gotas de chuva me molhar. E por que eu estou dizendo isso essa noite? Porque pela razão você saiu de casa dizendo: de repente Deus fala comigo, mas pela fé já tem juventude dizendo: hoje eu sou tocado pelo poder da palavra de Deus. Pela razão você faz um currículo, sai de casa dizendo: de repente as portas se abrem. Pela fé você sai de casa dizendo: essa vaga é minha em nome de Jesus. De repente eu consigo uma vaga naquela faculdade. Pela fé você está dizendo: aquela vaga é minha em nome de Jesus. Pela razão você sai de casa dizendo: eu vou orar e de repente a minha família volta. Pela fé você está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela razão você está dizendo: esse remédio pode me curar. Mas pela fé você já está dizendo: eu estou curada pelo poder que há no nome de Jesus. Alguém entendeu essa palavra? A fé e a razão andam juntos, mas a fé chega mais longe. A fé e a razão andam juntos, mas a fé chega mais longe. E que você quer ver coisa louca, irmãos? Eu posso te dar um conselho: sai fora dessa turma que tem fé, que é tudo doido. Porque começa a enxergar coisa onde não existe, começa a ver o que ninguém vê, não é verdade? E começa a viver o que ninguém foi capaz de viver. Eu estou sentindo uma graça aqui, gostei do meu Deus de lá e eu vou repetir isso aqui. O justo viverá pela fé. O povo que tem fé, pastor, às vezes é tirado como maluco, como louco. Por quê? Porque está vendo porta onde não tem parede, está vendo saída onde não tem saída, está vendo jeito onde não tem mais jeito, está vendo água saindo da rocha. O povo que tem fé é o povo que anda na contramão do mundo. Calma, porque esse texto vai ficar bom. Se eu soubesse cantar, tem um hino. Eu estava dizendo no carro, eu queria até terminar essa mensagem cantando um hino, mas como eu não sei cantar, mas tem um hino que fala: eu me despedi dos meus pais, né? Que faz, que encontra esse texto. Daqui a pouco a gente vai cantar então de forma uniforme, pode ser? Ou se alguém puder puxar aqui depois. Vamos lá? Mais 10 minutos ele céu. Redobre a atenção aqui que vai ficar bom agora. Elias desce do monte, descendo do monte vai ao deserto e pede a própria morte, né? Elias se abaixa debaixo de um pé de zimbro, na verdade, dizendo: olha, eu sou o último dos profetas. Então vem um anjo, alimenta, o anjo do Senhor me alimenta, e diz: Elias, coma. Ele querendo a morte, o anjo do Senhor diz: coma,
porque a tua caminhada é longa. Opa, eu repito para você poder pegar isso aqui. Elias entende que aquele é o seu fim. Elias entende que dali ele não vai passar. Ele se abaixa pedindo a morte. Pronto, acabou. Eu estou arruinado. Daqui não tem mais saída. Mas o anjo do Senhor, que é uma teofania da manifestação do próprio Deus, que se manifesta dizendo: Elias, se alimenta. Por quê? Porque a tua caminhada é longa. O que Deus está dizendo é que pelos olhos, eu estou sentindo uma graça para poder dizer isso aqui, é que pela razão não tem mais jeito para Elias. Pela razão não tem mais solução, o seu fim já está ali naquele deserto que o pastor está dizendo. Mas pela fé, oh glória a Deus. Por isso que a Bíblia é muito verdadeira em dizer que os planos e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Por quê? Porque Jeremias está vendo uma morte e Deus está vendo um profeta sendo levantado no meio de uma geração. Eu estou sentindo uma glória para dizer isso aqui. Esse não é o seu fim, esse será um novo começo de Deus na sua história. Esse não vai ser o seu fim, esse vai ser o braço de Deus na sua vida. Eu estou sentindo uma graça para poder dizer isso aqui, oh glória a Jesus. Já tenho que entender isso aqui. Obrigado, Jesus. Ele se apaixona da morte. O anjo ele alimenta e fala: caminha, porque a sua caminhada é longa. Eu vou aplicar isso aqui, eu vou apertar só um pouquinho, mas eu preciso continuar com o texto. O anjo alimenta dizendo: você precisa se alimentar, porque a sua caminhada é longa. Perceba que Elias entende que a sua caminhada é longa, mas ela só vai ser longa pelo alimento que eu tenho hoje. Eu vou repetir, isso aqui é maravilhoso. O problema de parte, não é toda, mas é parte da nossa geração, é querer uma caminhada longa sem se alimentar hoje no secreto. Eu estou sentindo uma graça aqui. O problema de parte da nossa geração é querer uma caminhada cumprida, de sucesso, de projeto, porque tem gente aceitando Jesus e achando que chamada é estrelismo. Tem gente aceitando Jesus e achando que chamada é popularidade de número no Instagram. Mas eu quero dizer para você, saiba que a sua caminhada só será longa pelo alimento que você come na escola bíblica dominical, pelo alimento que você come no culto da palavra, pela obediência que você tem à sua liderança. Se alimenta. Escuta, ele se alimenta, caminha, entra numa caverna. E agora numa caverna, e aqui fica maravilhoso. Aqui fica maravilhoso, é tão atenção. Por quê? Porque vem uma voz na caverna. E a voz diz: Elias, o que estás fazendo aqui? A Bíblia fala: veio um forte vento de maneira que as pedras começam a cair. Nenhuma delas pegam Elias. Mas a Bíblia enfatiza em dizer: mas esse vento, Deus não está nele. Depois do vento veio um terremoto. E nesse terremoto, Deus não está. Depois do terremoto, do vento, vem fogo. E no fogo, Deus também não está. A Bíblia enfatiza em dizer que Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo, Deus não está no vento. E depois de vir vento, terremoto e fogo, vem uma voz doce e suave dizendo: Elias, o que estás fazendo lá? Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Perceba o advérbio. Qual é o advérbio? Aqui. Quando eu ligo para o pastor e pergunto: pastor, aonde o senhor está? É um sinal muito claro de que ele não está no mesmo ambiente que eu. Eu não sei onde ele está. Mas quando eu digo: pastor, o que o senhor está fazendo lá? E você vai pegar isso aqui para poder repetir o texto. É um sinal muito claro que ele acabou de chegar no mesmo ambiente que eu. O que o senhor está fazendo lá? Que a Bíblia vai dizer: Elias, dentro da caverna. Ô glória, dentro da caverna, clausurado, dizendo: é o meu fim, é o meu fim, é o meu fim. Aqui. Quando eu olhei, ele me viu. Caiu fogo do céu. Tá bom. Mas quando eu fui para o alto do monte, ele também falou comigo e derramou chuva do meu nome do tamanho da mão de homem.
No deserto, quando eu pedi a morte, ele me enxergou. Mas aqui no meio da caverna, ele não vai me ver. Mas quando ele entra na caverna, vem uma voz dizendo: Elias, o que estás fazendo lá? Olha aí, se a Bíblia fala que Deus não está no fogo, se Deus não está no terremoto, se Deus não está no vento, aonde que ele está? Aqui. Isso. Eu oro tipo que é resposta de oração para algumas pessoas. Deus está dizendo: eu não estou no fogo, eu não estou nesse terremoto, eu não estou nesse vento, eu estou aqui. Isso é resposta de oração para algumas pessoas que entraram nesse lugar. Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou sentindo uma graça para poder dizer isso aqui. Deus está dizendo: eu estou aqui, juventude. Eu estou aqui, adolescente. É que você, pastor, a verdade é que um terremoto chama a nossa atenção. A verdade é que um forte vento chama a nossa atenção. E a gente esquece que ele sempre esteve aqui. Elias, depois desse terremoto do vento que você está respirando aqui nessa caverna, é a prova viva. De quê? De que eu estou. Isso aqui é a resposta de Deus para algumas pessoas que estavam com crise de ansiedade, dizendo: Senhor, aonde tu estás que eu não ouço a tua voz? Tanto vento, tanto terremoto, tanto fogo. O Senhor está dizendo: é que o fogo e o vento está tirando a sua atenção, mas a verdade é que eu estou aqui. Já tem alguém que pegou desse lado, eu vou pegar nesse meio. Já tem alguém que pegou aqui nesse meio, eu vou nesse meio ficar. Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu nunca te esqueci, filha. Eu nunca te esqueci, rapaz. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Depois de um forte vento. Isso aqui é maravilhoso. Esse ambiente é perfeito. A partir de quando Deus fala ao nosso coração, isso aqui é maravilhoso. Deus está respondendo pessoalmente para algumas pessoas aqui: eu estou aqui. Eu estou aqui. Perceba que eu estou aqui. Sinta porque eu estou aqui. Tenha devida atenção porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Esse terremoto não vai te matar. Esse vento não vai acabar com a tua família. Esse fogo não vai destruir a tua casa. Você não é o que sua mãe foi. Você não é o que os seus pais falaram que você vai ser. Eu estou. Estou sentindo uma graça para poder dizer isso essa noite. Deus está dizendo para essa juventude que você não está sozinho. Você não é obra de um acaso. Você não foi um acidente do seu pai com a sua mãe. Como ele disse para Jeremias: Jeremias, antes que te puseste no ventre, eu já te conhecia. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: saiba que você é um projeto meu. Eu estou aqui. Eu preciso encerrar porque já deu meu tempo. Perceba. Elias, o que estás fazendo aqui? Ele está dizendo: sou o último dos profetas. Eles querem me matar. Isabel quer me matar. Acabe quer me matar. Ele fala: se levanta.
se levanta. Você tem 3 missões. Qual? Vai ungir 2 homens a rei e uma profeta. Então ele desce, vai até um vilarejo, uma aldeia muito pequena. E chegando na aldeia muito pequena, ele vê um jovem trabalhando com carroças e cavalos. Ele não abre a boca, ele passa a sua capa. E quando ele passa a sua capa, esse jovem diz: só me deu tempo de eu em casa me despedir dos meus pais, porque eu sei que chegou o tempo de eu viver promessas de Deus. Eu vou repetir, porque teve jovem aqui desse lado que levantou a mão. Eu vou repetir isso aqui. Isso. Pastor, a ideia que se tem é que esse jovem já estava aguardando, porque Elias não abre a boca, Elias só passa a capa. E quando Elias passa a capa, esse jovem diz: só me dá o tempo de eu ir em casa. Marco Neves, é só o tempo de eu ir em casa me despedir dos meus pais. Agora, por que esse jovem já estava aguardando? É simples, porque o mesmo Deus que fez cair fogo do céu, o mesmo Deus que fez cair uma chuva e uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o mesmo Deus que alimentou no deserto, o mesmo Deus que esteve com Elias na caverna, é o mesmo Deus que diz para o jovem chamado Eliseu: se prepara, porque chegou o tempo de você viver para nós. Como um bom assembleano, eu gosto de profetizar, e profecia se recebe de mão levantada. Levanta a mão que eu vou profetizar. Se prepara, porque chegou o tempo de você viver promessa. Chegou o tempo de viver promessas. Aí ele fala: deixa eu me despedir dos meus pais. Então, quando ele corre para se despedir dos pais, ele volta. A carroça que o sustentava, os cavalos que o sustentavam, ele faz uma coisa meio louca. Quem joga no fogo, mata os cavalos e vai atrás da promessa. E a pergunta que eu faço é: por quê? Que ele queima carroça e cavalos para ir atrás da promessa? Aí eu encerro com o que a gente tinha começado. Que isso, hein, meu baixo? Despede os meus pais. Ouça!
Eu vou pedir para o Helder cantar o que ele quiser. Eu entrego a ele a oportunidade. Mas antes, aí o hino diz: e eu despedi dos meus pais, queimei minha carroça, arrumei meu barco. Opa! Barco não é Eliseu. Barco é Pedro. Quando o Senhor chama Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, é pescador de homens. O que era para ele fazer? Afundar o barco no cais, mas não fez. João capítulo 21, Jesus não está mais. Pedro olha de um lado para o outro, não vê Jesus e fala: vou voltar para o barco, vou voltar a ter a vida que eu tinha antes. Quando ele chega à beira do mar de Tiberíades, o barco está parado esperando Pedro. O barco está parado esperando Pedro. Ele entra no barco e volta a pescar. Depois que ele sai do barco, Jesus está esperando na beira da praia, dizendo: Pedro, põe alguma coisa? Ele, nada. Ele joga a rede direita. Quando ele joga a rede direita, pega os peixes, ele lembra: opa, parece que eu já vivi isso aqui. Olha quem está na praia, é o nosso mestre. Então Pedro se lança e quando chega lá ele já está fazendo pão, peixe, brasa. Pedro vai buscar peixe, mas quando chega na praia, o Senhor está com o peixe pronto. Por quê? Porque aquilo que você vai buscar, o meu Deus já está preparando. Pastor, eles vão melhorar o glória agora que eu entrego o microfone. Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador de peixe. Por quê? Porque você é pescador de homens. O Senhor trabalha na contramão, pastor. E qual é a contramão? A contramão é: eu quero ser grande. O Senhor fala: então diminua. Eu quero aparecer. Ele fala: então desapareça. Né? Os loucos é para confundir quem acha que sabe de alguma coisa. Ele trabalha na contramão da ordem humana. E é por isso que ele disse: Pedro, já não é pescador de peixe, é pescador de homem. Olha, que lógica é essa? É simples. É porque peixe a gente pega vivo para deixar morto, mas homem a gente... Homem a gente encontra morto no lamaçal do pecado, sujo e imundo pelas iniquidades. Ele apresenta a vida, mas não é qualquer vida não, é vida em abundância para você. Antes do ano de cantar, o pastor me deu essa missão aqui. Vamos aí, me deu essa missão. Qual é? Para você que ouviu essa palavra, para você jovem, adolescente que saiu de casa junto com esse departamento ou convite de alguém, esse é o momento. É o momento de você voltar a Jesus. Tem alguém para Jesus essa noite? Tem algum jovem, adolescente que precisa voltar para os caminhos do Senhor nessa noite? Que quer se render nos caminhos de Jesus Cristo mais uma vez, entendendo que não há outro caminho se não for pelo Senhor? Algum jovem adolescente que entendeu que essa palavra foi direção no seu coração? Eu vou fazer o seguinte: ainda de pé, que alguém vai cantar. E nessa oportunidade você sai do seu banco e vem aqui à frente. Agora, para você que veio até esse lugar, saiba que ainda tem renovo de Deus para você. Ainda tem coisas novas para você começando aqui nesse lugar. E a partir desse louvor sendo cantado, pessoas vão ser renovadas aqui nesse lugar. Pessoas vão ser batizadas